Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, obreiro da casa de Deus, meus irmãos. Meus irmãos, iremos iniciar a lição de hoje, com a graça de Deus. Estamos aqui porque Deus nos permitiu, nos deu mais um dia de vida. Iremos estudar aqui a lição discipulado, certo? A lição discipulado, que ela é editada, impressa pela CPAD, tem a discipulado 1 e tem a discipulado 2. Então essa é a lição, é a revista número 1, certo? Ela contém 13 lições, certo? Isso aqui é para os novos convertidos, certo? E ela se divide em 13 lições. A primeira é conhecendo a Bíblia. Segundo, conhecendo a Deus. Terceiro, conhecendo a salvação. Quarto, conhecendo a igreja. Quinto, conhecendo o valor da oração. Sexto, o discípulo e a fé. Sétimo, o discípulo e a obediência. 8, o discípulo e o dízimo. 9, o discípulo e o Espírito Santo. 10, o discípulo vivendo cheio do Espírito. Lição 11, o discípulo e os dons do Espírito Santo. Lição 12, o discípulo e o fruto do Espírito Santo. E terceiro, o discípulo e o evangelismo. Então são um total de 13 lições, certo? E a lição que nós iremos estudar hoje é a lição número 1, onde vai falar sobre conhecendo a Bíblia, certo? E nós temos aqui lá no livro de Salmo capítulo 119, versículo 105, diz assim, olha: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, meus irmãos, uma lição muito boa. Nós podemos ver aqui que devemos não somente conhecer a Bíblia, mas ler, consultá-la diariamente, meus irmãos, porque a Bíblia é a mente de Deus. Então, meus irmãos, eu tenho aqui uma Bíblia, certo? Claro que aqui eu coloquei uma capa de couro, certo? E a Bíblia, meus irmãos, antes de adentrarmos aqui na lição, nós vemos aqui que nós abrimos aqui a primeira página, certo? E aqui no índice tem todos os livros, certo? E os livros da Bíblia, há abreviações, tem a quantidade de capítulos e tem as páginas que você pode encontrar cada livro, certo? Então nós temos aqui, no Antigo Testamento, nós temos 39 livros. Eu vou ler um aqui para cada um, para você ir se familiarizando com os livros da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis. Aí depois vai vir Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Eu digo 1 e 2 porque tem dois livros. Então tem 1 Samuel e 2 Samuel, certo? Aí depois tem Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, certo? E aqui começa com Isaías, começa a parte aqui dos profetas, Então tem Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, e o último livro do Antigo Testamento é Malaquias, certo? Então, totalizando aqui 39 livros que compõem o Antigo Testamento. Já no Novo Testamento são compostos por 27 livros. O primeiro é o livro de Mateus e o último é o livro de Apocalipse. Aí diz assim, olha: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, certo? Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 3 João, certo? Judas e, por fim, o livro de Apocalipse. Então, meus irmãos, uma leitura muito boa, A Bíblia é maravilhosa, Hoje a Bíblia, muitas Bíblias, ela vem com a harpa cristã no final, certo? Para quem não conhece, a harpa cristã são hinários que foram escritos no decorrer da história da igreja, certo? E esses hinários aqui, eles são entoados, como se fosse uma regra,
no início de todo culto, na Assembleia de Deus, se inicia cantando alguns hinos da harpa cristã. Então é um livro que nós temos que ter na nossa casa, certo? E devemos consultá-lo diariamente, porque, meus irmãos, vou repetir, a Bíblia é a mente de Deus. Meus irmãos, a Bíblia ela foi escrita em textos, certo? Ela foi escrita em textos, certo? Mas no decorrer do tempo, depois que a Bíblia já tinha finalizado, porque a Bíblia foi finalizada por volta de 90 a 100 depois de Cristo, né? O último escritor que escreveu a Bíblia, escreveu o último livro, foi João, quando escreveu o livro de Apocalipse. Então ali se encerrou. Não houve mais escritos após ali, porque até então a Bíblia já estava formada da forma que Deus queria, certo? Então, com o passar do tempo, já na era da igreja, certo? Para facilitar a leitura e o estudo dos membros dos membros da igreja de Cristo, então foram acrescentados os títulos, por exemplo aqui, livro de Mateus, capítulo 2, aí tem aqui, olha, fuga para o Egito e a matança dos inocentes. Aqui é o título, certo, desse capítulo. Depois tem a volta do Egito. No capítulo 3 tem João Batista. Aí depois tem o batismo de Jesus, a tentação de Jesus no capítulo 4. Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Então foram colocados títulos para facilitar a memorização e o estudo da Bíblia. Depois também, com o passar do tempo, a Bíblia ganhou capítulos, certo, e versículos. Por exemplo, nós lemos, claro que daqui talvez não dê para ver por causa da câmera, mas se você vermos aqui, nós temos aqui, olha, aqui o primeiro livro do Novo Testamento, que é o Santo Evangelho segundo Mateus. Aí nós temos aqui a genealogia de Jesus Cristo. Aí nós temos aqui esse número 1, esse numeral de número grande, representa um capítulo, certo? E esses números pequenininhos representam os versículos, ou seja, todo o livro da Bíblia vai conter os capítulos e cada capítulo vai conter versículos, certo? Por exemplo, livro de Mateus, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, certo? Livro de Mateus, capítulo 1, versículo 25, que é o último capítulo o último versículo do capítulo 1, diz assim, olha, e não o conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Aí depois vai começar o segundo capítulo, que é os magos do Oriente, que é o título aqui. Aí tem esse número grande aqui, que é o capítulo 2, certo? Capítulo de João Mateus, capítulo 2, versículo 1. Diz assim, olha, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então, meus irmãos, a Bíblia não foi alterada, certo? A Bíblia permanece a mesma, mas foi acrescentado no decorrer da história da igreja, certo? Depois de Jesus, depois da morte dos primeiros discípulos, no decorrer dos séculos até o presente, né? Na história da igreja foi acrescentado os títulos, certo? Foi acrescentado os capítulos e os versículos, né? Essa numeração, certo? Para facilitar o nosso estudo. Então, meus irmãos, realmente é uma lição muito boa que serve para o nosso aprendizado. Vamos lá. Meus irmãos, o primeiro capítulo vai falar sobre conhecendo a Bíblia, certo? Então tem o título aqui, olha, lição número 1, certo? Onde vai falar conhecendo a Bíblia. Meus irmãos, essa palavra Bíblia, ela vem do grego, certo? Biblos, certo? Ela vem do grego, vou botar aqui, olha, Biblos, que significa livrinhos. Que significa livrinhos, certo? Livrinhos, certo? Então, o nome Bíblia, certo? Vem do grego biblos, que significa livrinhos, certo? Só para nós entendermos melhor. Vamos lá. Olha aqui, meus irmãos. A Bíblia, certo? A Bíblia é um conjunto de 66 livros, como eu já expliquei aqui no início, certo? Então, a Bíblia, ela é a mente, certo? Ela é a mente de Deus, certo? Deus se revelou, certo, à humanidade, e essa revelação de Deus, essa vontade de Deus para a humanidade, é a Bíblia Sagrada, formou a Bíblia, certo? Então, quando nós lemos a Bíblia, quando nós se esforçamos para aprender da Bíblia, nós estamos se esforçando para aprender sobre a mente de Deus,
sobre a vontade de Deus para a humanidade, certo? Então nós podemos ver aqui que o mesmo escrito ali em várias épocas por várias pessoas, a Bíblia ela tem uma mesma unidade, é um mesmo propósito, certo? Então ela tem a mesma unidade, vou botar aqui, barra propósito. Propósito. Então a Bíblia, repetindo, é a mente de Deus, certo? Se eu conheço a Bíblia, eu estou conhecendo a mente de Deus, a vontade de Deus para a humanidade. E a Bíblia, mesmo sendo um conjunto de vários livros, certo? Ela tem uma mesma unidade, ou seja, um mesmo propósito para a humanidade, certo? Vamos lá. Outra coisa, meus irmãos, a Bíblia, ela é superior tanto à consciência como à inteligência e à razão humana, certo? A razão humana. Então a Bíblia, ela é superior à razão humana, ela é superior à consciência humana, certo? Ela é superior à inteligência humana, mas mesmo assim a Bíblia não despreza a razão, a Bíblia não despreza a boa intenção, a Bíblia não vai desprezar, meus irmãos, a inteligência, a sabedoria, a ciência, porque tudo isso vem de Deus. O que a Bíblia quer, meus irmãos, já que é a mente de Deus, é sabermos que para tudo existe um propósito de Deus na nossa vida, certo? E muitas vezes nós não sabemos qual é esse propósito. Então, quando nós passamos a conhecer a mente de Deus, quando nós passamos a estudar a Bíblia, nós passaremos a entender qual é o propósito de Deus para a minha e para a tua vida, certo? Então, meus irmãos, estudar a Bíblia é conhecer qual é a vontade de Deus para a humanidade. Amém? Vamos lá, meus irmãos. Como eu já falei aqui, meus irmãos, a Bíblia, certo? Ela foi dividida em livros, certo? Como eu já falei aqui, a Bíblia, que significa livrinhos, certo? Ela foi escrita em textos, certo? E tinha os livros e tinha em textos que formavam ali o Antigo Testamento, certo? E nós vemos aqui que até então ela não era dividida nem em capítulos, e nem em versículos, e nem por títulos. Eram alguns textos que eram escritos e ficavam lá, eles guardavam os hebreus, né, os judeus, para sempre estar memorizando e estudando a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento, certo? Com o passar do tempo, depois que a Bíblia depois que veio finalizado o Novo Testamento, com o passar do tempo, foi acrescentado, foi dividido em capítulos e em versículos. Por exemplo, nós podemos ver aqui, olha, vamos ver aqui só para vocês terem uma ideia, certo? Exemplo, o livro de Romanos, como já falei aqui no início, né? Vamos ler aqui 1 Coríntios, Romanos. Vamos ler aqui Romanos, já que eu botei aqui como exemplo. A lição dá o exemplo do livro de Romanos. Romanos capítulo 10. Então aqui nós temos aqui Romanos capítulo 10. Vocês podem ver aí no índice da sua Bíblia que os livros também são abreviados em letras. Se nós vemos aqui o livro de Romanos ele é abreviado em um R e um M, certo? Então o livro de Romanos ele vai ser abreviado em um R e um M. Quando você estiver estudando a Bíblia através de pegar algum livro, ele vai dar a forma abreviada. RM, que significa que é a abreviação de Romanos. Aí vai ter 10.5. Esse 10 aqui, meus irmãos, olha aqui, olha. Esse 10 aqui vai falar sobre qual é o capítulo. Sobre, certo? Qual é o capítulo. E essa segunda, deixa eu pegar outro piloto aqui de outra cor, certo? E essa segunda parte aqui, certo? Essa segunda parte aqui vai falar sobre o versículo. Certo? Então, quando vem assim, olha, geralmente vai vir de forma abreviada, por exemplo, se for Gênesis, vai ser um G e um N. Certo? Vocês dêem uma olhadinha lá no índice da Bíblia de vocês. Romanos vai ter um RM, então aqui vai ter 10.5. Então, esse 10 que vem antes do ponto se refere ao capítulo, certo? Aí vai ter um pontinho aqui e depois outro número. Então, esse segundo número que vem após o ponto, ele representa o versículo, ou seja, Romanos, certo? Romanos, capítulo 10, versículo 5. Vamos ler o que diz aqui, olha. Romanos, capítulo 10, versículo 5, diz assim, olha. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Então nós vemos aqui,
Outro exemplo aqui, quando vem um 10, que simboliza o capítulo, depois vem um ponto, e depois vem uma numeração, um número, botei o exemplo número 1, e vem um traçozinho, como se fosse um hífen, né? Um hífen e depois o 5. Então seria capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo do 1 ao 5, certo? E quando aqui vem que não tem nenhum ponto, só tem esse traçozinho aqui, certo? Então seria Romanos capítulos 10 ao capítulo 12, só para vocês entenderem, certo? Eu acho que deu para vocês entenderem, né? Então nós podemos ver isso aqui, certo? Vamos lá. Olha aqui, meus irmãos, a Bíblia, certo? Ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, certo? Olha aqui, eu botei de forma abreviada, certo? Eu vou botar aqui para vocês entenderem aqui, ó. Esse AT que eu botei de forma abreviada é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento. Esse N.T, certo? Significa o Novo Testamento. Só para vocês entenderem, certo? Então aqui eu coloquei de forma abreviada. Então, meus irmãos, o Antigo Testamento, certo? Ele foi escrito em hebraico, certo? O hebraico é o idioma ali dos judeus, dos hebreus, certo? Então o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e ele contém 39 livros, certo? Que vai de Gênesis até Malaquias, totalizando 39 livros, certo? Já o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, certo? Esse grego koiné, ele é chamado, vou botar aqui, olha, de popular, o idioma popular. Então, grego koiné, que foi escrito o Novo Testamento, ele foi escrito em grego koiné, que significa que era o idioma popular daquela região da Europa, da Ásia, certo? E parte da África. Totalizando o Novo Testamento, 27 livros. Então, juntando o Antigo Testamento com o Novo Testamento, nós temos aqui 39 livros do Antigo Testamento, mais 27 livros do Novo Testamento, totalizando 66 livros que juntos compõem a Bíblia Sagrada. Só botar aqui, ó, compõem a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia é composta por 66 livros. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Olha aqui. Já que a Bíblia foi escrita por várias pessoas em épocas diferentes, aí vem aquela pergunta: quanto tempo a Bíblia passou para ser escrita? Olha aqui, meus irmãos, acredita-se que a Bíblia levou entre 1500 a 1600 anos para ser escrito, certo? Nós vemos ali que acredita-se que um dos livros mais antigos ali é o livro de Jó, certo? Mas nós sabemos que Moisés escreveu os 5 primeiros livros, né? Nós vemos aqui o livro de Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Números. Foi escrito por Moisés. Então, a Bíblia levou um tempo mais ou menos ali para ser escrito, entre 1500 a 1600 anos de história. Vou repetir. Acredita-se que a história ali mais antiga foi a época o livro de Jó, certo? Nós vemos aqui, certo? Então a Bíblia levou entre 1500 a 1600 anos para ser escrito, certo? Por mais ou menos 40 autores diferentes, incluindo o Antigo Testamento, certo? Por exemplo, nós vimos aqui que teve pessoas que escreveram mais de um livro. Por exemplo, Moisés escreveu os 5 primeiros livros, né? Como já falei. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números e Levítico, certo? No Novo Testamento, Paulo escreveu 13 cartas, certo? 13. João escreveu 1º, 2º, 3º João, ele escreveu o livro de Apocalipse e escreveu o livro de João, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que Samuel escreveu 1º e 2º Samuel. Nós vemos aqui que então teve várias pessoas que escreveram mais de um livro e teve alguns que escreveram apenas um livro. Nós vemos, por exemplo, no Novo Testamento o livro de Marcos, né? Marcos, que era um dos discípulos de Jesus, escreveu apenas o seu livro que recebe o seu nome, certo? Se nós voltarmos para o Antigo Testamento, Daniel escreveu o livro que tem o seu nome, certo? Então, meus irmãos, a Bíblia demorou entre 1500 a 1600 anos para ser escrito, né? Foi o período de 1500 a 1600 anos começou a ser escrito até ser finalizada, mais ou menos por 40 autores, certo? No Antigo Testamento vai de Gênesis até Malaquias, no Novo Testamento de Mateus até Apocalipse, certo?
Então nós temos aqui, certo? Deixa eu ver se eu botei aqui. Então, meus irmãos, a Bíblia ela começou a ser escrita mais ou menos, vou botar aqui, olha, por 1500 anos antes de Cristo, certo? E ela foi finalizada mais ou menos ali em 100 anos depois de Cristo, certo? Com o apóstolo João, certo? Vamos lá. Meus irmãos, a Bíblia, certo? Ela não foi, as suas histórias foram escritas, mas a Bíblia que nós temos hoje, certo? Ela não está em ordem cronológica. O que isso significa? Ela não está escrita da forma que os eventos foram acontecendo, certo? A Bíblia que nós temos hoje, certo? Ela está de forma didática, ou seja, para maior compreensão, certo? Mas se nós quisermos, hoje no mercado eu tenho uma Bíblia aqui, depois eu posso postar aqui no canal falando sobre ela, que é a Bíblia em ordem cronológica. Essa cronológica significa tempo, certo? Ou seja, no tempo que os fatos foram acontecidos, certo? Mas a nossa Bíblia que nós temos hoje, certo? A Bíblia que nós temos hoje, ela está em forma didática, que é para o melhor estudo, né? Para a melhor assimilar toda a história. Mas a Bíblia ela não está de forma cronológica. Porém, hoje no mercado, né? Nas lojas aí, nas livrarias cristãs, já tem Bíblias que foi da forma que foram em ordem cronológica, né? Na ordem que foram realizados, né? Ou feitos aqueles eventos, né? Foram concretizados, podemos assim dizer, certo? Acho que deu para entender, né? Então a Bíblia, vou repetir, a Bíblia que nós temos hoje não está de forma cronológica, mas de forma didática. Didática, que é para melhor estudo, para melhor compreensão, certo? Mas também nós podemos comprar, como já falei aí, tem no mercado já Bíblias em ordem cronológica, né? Ela está escrita na ordem que os eventos foram realizados, certo? Acho que eu me embaracei aqui. Meus irmãos, vamos lá. Olha aqui, a Bíblia, como já falei, certo? A Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento no hebraico, certo? E o Novo Testamento no grego koiné, certo? Mas com o passar do tempo, derrubei uma folha aqui, com o passar do tempo, já que quando nós estudamos a Bíblia, nós sabemos que a vontade de Deus é para todos, então Deus levantou pessoas para traduzirem a Bíblia, certo? Do grego e do grego koiné para outros idiomas, para o inglês, para o alemão, para o latim, certo? Para o espanhol, para o árabe, certo? Para outros idiomas, certo? Que olha aqui, meus irmãos, até devemos orar. Se você gosta de traduções, quem sabe se Deus pode te utilizar para traduzir a Bíblia para outros idiomas. Porque se nós olharmos aqui, entre idiomas e dialetos, em todo o mundo existe mais de 3.000. Mais de 3.000, certo? E a Bíblia hoje, ela já foi traduzida para mais ou menos 700 idiomas. Certo? Então a Bíblia hoje, ela está traduzida para mais ou menos 700 idiomas. Mas se nós formos olharmos em todo o mundo, existe mais ou menos, certo? Mais ou menos 3.000 idiomas e dialetos, certo? Então, nós vemos aqui, meus irmãos, que a Bíblia foi traduzida para o português, certo? Se eu não me engano, ele é português, por João Ferreira de Almeida. Por isso que nós temos várias traduções, né? Tem a King James e tem outras traduções. A tradução mais comum aqui no Brasil é a Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, certo? Aí você pergunta, mas por que algumas traduções, uma é diferente da outra? Muda alguma coisa? Não. Muda algumas palavras, mas o sentido é o mesmo. Por exemplo, algumas traduções vai utilizar a palavra amor, que eu acho mais completo. Já outras traduções vai usar a palavra caridade, que na verdade é praticamente a mesma coisa, mas eu acho a palavra amor mais completa, certo? Ela é mais completa na sua essência, no seu significado, certo? Então, meus irmãos, João Ferreira de Almeida foi o homem ali que Deus colocou no seu coração para ele traduzir a Bíblia para o português. Foi a primeira pessoa, certo? Olha aqui, meus irmãos, para finalizar, nós vemos aqui que nós já vimos aqui como usar a Bíblia na igreja, certo? Que ela
é bom nós comprarmos essas traduções que geralmente as pessoas têm, né? Que é a de João Ferreira de Almeida, tem a King James e tem outras. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que como usar a Bíblia na igreja. Já dei um exemplo aqui de como lermos aqui os livros, tudinho. E terceiro, para finalizar, vai fazer o seguinte, olha, como usar a Bíblia no dia a dia. Então, meus irmãos, nós devemos usar a Bíblia diariamente, ou seja, devemos ler todo dia. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 13. A Bíblia aqui, vamos ver o que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Diz o seguinte, olha, quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino, mas logo que cheguei a ser homem ou adulto, acabei com as coisas de menino. Aqui fala aqui, meus irmãos, que nós devemos crescer, assim como nós crescemos fisicamente, nós precisamos crescer na graça. E para crescer na graça, nós precisamos ler a Bíblia todo dia, né? Diariamente, todo dia. Certo? Devemos consultar a Bíblia, certo? Nós temos aqui. Então é importante ler todos os dias, certo? Para entendermos qual o significado da Bíblia. Segundo, vai falar sobre a memorização de versículos. Olha aqui. Como é que eu posso memorizar os versículos? É importante nós memorizarmos, já que a gente lê, mas quando a gente lê sem memorizar, com o tempo a gente esquece. Mas quando a gente memoriza, por exemplo, eu poderia dizer para os irmãos aqui, olha, livro de João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer o seguinte, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Se nós lermos aqui livro de Salmo, capítulo 1, vai dizer assim, bem-aventurado o homem e a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não cairão. E tudo quanto fizer prosperará, mas não são assim os ímpios. Então nós vemos aqui que é importante a gente memorizar, porque até na igreja, ou até em alguma oportunidade de falar de Deus para alguém, então nós temos alguns versículos memorizados, certo? Então nós podemos utilizar. Então é importante nós memorizarmos alguns versículos, né? Aquilo que a gente acha bonito, aquilo que a gente acha bom. Não tem como memorizar todos, porque toda a Bíblia completa hoje, tem mais de 31 mil versículos, certo? A Bíblia hoje tem mais de 31 mil versículos e capítulos. Não lembro agora de quantos capítulos são. Não lembro agora de quantos capítulos. Mas é mais de 1.500 ou 2.000 ou mais. Não lembro agora quantos capítulos são. Certo? Mas de versículos é mais de 31 mil. Então, meus irmãos, olha aqui. Então é importante nós lermos e fazermos um resumo do que leu. Se realmente você quer aprender a palavra de Deus, você lê um texto da Bíblia, certo? E depois faz um resumo escrevendo no caderno do que você leu. Isso vai ajudar você a memorizar aquela história, aquela passagem. Certo? Segundo, olha aqui, o estudo, né? Nós vemos aqui, meus irmãos, que é importante nós lermos a Bíblia, certo? Nós podemos dizer aqui, se você quiser, você tem planos, aí você pode... Algumas Bíblias, ela vem com um plano diário para você ler a Bíblia em um ano. Se a sua Bíblia não tiver, você pode pesquisar na internet e imprimir. Então tem alguns estudos aí na internet que vai ler a Bíblia em um ano. Então ela vai dizer quantos capítulos você deve ler por dia e quais são, para dentro de um ano você ler a Bíblia completa. Seria interessante todo ano a gente ler a Bíblia pelo menos uma vez, certo? Então, para estudarmos, para desenvolvermos um estudo bíblico saudável, primeiro, nós temos que ter a Bíblia. Segundo, é interessante um dicionário português, porque a gente vai ver qual é aquela palavra significa no nosso idioma, certo? Também um dicionário bíblico, certo? Porque tem algumas palavras, algumas que não é do nosso costume aqui do nosso país, certo? Então é interessante. E também interessante é um comentário bíblico, certo? Você pode pesquisar aí na sua igreja um comentário bíblico de pessoas que são tementes a Deus. Apesar, meus irmãos, que o melhor comentarista da Bíblia é o Espírito Santo, certo? Então, antes de estudar, de ler a palavra de Deus, ore e peça sabedoria ao Espírito Santo. E também um caderno para escrever resumos,
fazer anotações, é muito importante. E por último, meus irmãos, olha aqui, para nós entendermos tudo isso, certo? Nós sabemos aqui, meus irmãos, que a Bíblia, como eu já falei aqui, foi escrita por mais ou menos 40 autores diferentes, mas todos esses que escreveram, meus irmãos, eles tinham várias coisas em comum. Dentre umas, era que eles meditavam, eles oravam a Deus. Orar a Deus, olha aqui, meus irmãos, orar nada mais é do que falar com Deus. Então, se você tiver a oportunidade, feche a porta do seu quarto, entre no seu quarto, num lugar reservado e ore a Deus. Fale para Deus dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus anseios, dos seus fracassos, dos seus pecados, daquilo que eu fiz de errado, daquilo que eu desejo para o meu futuro. Então é importante nós abrirmos o nosso coração para Deus através da meditação, da oração. Aí, através da oração e meditação, meus irmãos, Deus vai falar conosco. Foi dessa forma, através da revelação divina, que Deus se apresentou para todos os autores bíblicos, certo? Através da oração, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que eram homens e mulheres tementes a Deus. Em toda a Bíblia nós vamos encontrar homens e mulheres que se esforçaram para servir a esse Deus maravilhoso. Então, meus irmãos, é isso. Então, a melhor forma de memorizar um texto é ler e depois fazer um resumo, ou seja, escrevendo. Então, meus irmãos, nós devemos ler, como diz aqui, meus irmãos, no textuário. O textuário é um versículo separado pela lição para a memorização de toda a lição. Dessa lição é o seguinte, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, eu não posso deixar essa luz apagar. Se eu quiser ter essa luz na minha vida diariamente, é como se a gente pensasse de uma bateria para ser recarregada. E de uma forma simbólica, como é que nós podemos carregar essa bateria? Através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus, a gente carrega as nossas energias. Nós alimentamos a nossa alma. Então, meus irmãos, é isso. Espero que vocês tenham aprendido. Aqui é apenas um resumo do primeiro capítulo, onde fala sobre conhecendo a Bíblia. E para finalizar, meus irmãos, a Bíblia, hoje, já que a gente está falando sobre Bíblia, certo? A Bíblia hoje é o livro mais lido em todo o mundo, certo? A Bíblia, como eu já falei, já foi traduzida para mais de 700 idiomas. A Bíblia é o livro mais lido no mundo. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. A Bíblia é o livro mais distribuído de forma gratuita no mundo. Então, meus irmãos, que Deus desperte homens e mulheres para estudarem a palavra de Deus, para ensinarem a outras pessoas, que Deus levante homens e mulheres para traduzir a Bíblia para outros idiomas, que Deus levante homens e mulheres que possam ajudar de forma financeira para distribuir Bíblias para aqueles que não têm, para as pessoas de outras nacionalidades, e que a graça de Deus, meus irmãos, que a mente de Deus, que é a Bíblia, ela possa ser conhecida em todo o mundo. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Paz do Senhor e até a próxima lição.